Gente, uma boa tarde para vocês aqui em Seattle, aqui nos Estados Unidos. Uma boa noite para vocês que estão aí no Brasil. Meu nome é Eduardo Mendonça e eu tenho uma honra de hoje não estar apenas conversando sobre nós, né? Mas sim deixando espaço para que todos os meus ex-convidados, vou dizer por que ex-convidados, que eles possam usar o seu tempo dividindo, compartilhando os seus saberes. Por que meus ex-convidados? Toda essa ideia começou com a nossa série de racismo, onde esse grupo, incluindo o Elpidio Bastos e também a Rita Dutra, que estarão numa próxima oportunidade também conosco, e eles foram os meus convidados especiais para esses episódios daí do Brasil. Então, surgiu essa nossa vontade de continuarmos juntos e dividindo com vocês apenas não conversas ou reflexões sobre o racismo, embora seja muito importante, mas também sobre o que todos nós temos a compartilhar, né? Todos os nossos saberes. Então, esse grupo que está aqui, esse time de 7 pessoas, né? Os 7 mosqueteiras, vamos dizer assim, estarão aqui. Hoje é o nosso programa piloto, gostaríamos de ter um feedback de todos vocês. E o nosso programa piloto hoje começa com a Janaína Oliveira, quem irá abrir essa nossa conversa de hoje. E então nós vamos aqui ter a Janaína. Boa noite para quem é de boa noite, axé para quem é do axé. Eu estou falando aqui, meu nome é Janaína, eu falo aqui da cidade de Campinas, interior de São Paulo. A temperatura aqui está por volta hoje de 30 graus, mas a sensação térmica é de 80, porque está muito quente. Por outro lado, está uma noite muito gostosa, eu estou muito feliz aqui de fazer parte desse aquilombamento tecnológico. E eu sou uma mulher de pouca memória, então antes eu desafiava as pessoas, porque eu guardava tudo, mas a idade veio passando e eu percebo que eu não vou guardando muitas informações e fico perguntando. Então, para que a minha apresentação flua e eu não esqueça nome, não fique gaguejando, eu vou me apoiar hoje numa apresentação que eu preparei para essa noite de hoje. Então, eu não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela. Já conseguem visualizar a minha tela? Sim. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, ao Eduardo, ao Elipídio, à Rita Dutra, ao Mário Nelson, à Edileuza, ao Billy, por essa troca nesses últimos tempos, que para mim tem sido assim, sensacional. A gente tem tratado com temas assim com muita leveza e de coisas interessantes. E eu escolhi para abrir essa frase a frase, eu escolhi uma mulher, né, a Sombo, que é da Zâmbia, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento hoje. Nós temos um desejo mais profundo, um anseio por um mundo melhor, e por causa disso, temos uma vontade verdadeira de fazer o melhor. E é com muita satisfação que eu abro a minha apresentação e firmo o meu espaço aqui com vocês nessa live do pertencimento. Para quem não me conhece, eu sou a Janaína Oliveira, eu sou gerente de marketing há mais de 10 anos, eu trabalho numa empresa multinacional. Eu faço marketing de um produto que ninguém... eu quero dar visibilidade para o meu produto, mas todo mundo nega o produto que eu quero mostrar. Eu trabalho com aparelho auditivo. Então, para eu fazer marketing, é desafiador, vem sendo muito desafiador. Mas eu sou apaixonada pela minha profissão. Atualmente, eu faço pós em matriz africana, aqui em Campinas,
na Casa de Cultura da Fazenda Roseira, sobre a administração da Alessandra Ribeiro. Para quem não conhece, a Alessandra Ribeiro, ela administrou durante muito tempo a Casa de Cultura Fazenda Roseira, e o Marcos também, que é a pessoa, os dois conduzem, né, essa pós, e eu estou muito feliz, ela tem me acrescentado muito, e eu quero dizer que o meu tema de TCC é colorismo, mas é porque antes eu não conhecia o Mário Nelson, porque certamente o meu tema teria mudado, né? Depois que eu conheci o Mário Nelson, e vocês vão saber o porquê. Entre fazer marketing também, eu faço outras coisas, né? Como promover no ano passado, por exemplo, eu produzi, junto com mais algumas amigas, o show de Gilê Miranda, 30 anos de seus tambores, né? Promovo também festas como o Projeto Botiquim e eventos de diversas áreas. E com mais 3 mulheres pretas, eu fundei a Odara Conecta. Eu sou leonina, corintiana e sempre adoro reunir pessoas para uma boa conversa. O meu nickname, ou como eu gosto que as pessoas do meu afeto me chamem, é Nega Doce. E, como o Eduardo falou muito bem, eu acho que cada um aqui vai apresentar, e hoje eu escolhi um tema que é falar sobre a Odara Conecta. Por que eu escolhi o tema? Recentemente, né, há 3 meses nós fundamos aí a Odara Conecta, e eu costumo sempre falar, eu tenho aprendido que o processo de enegrecer, para uns, começam mais cedo, para outros mais tarde, mas quando ele começa, ele não termina. Então, é dentro dessa perspectiva que eu vou falar sobre a Odara Conecta. O que é a Odara Conecta? Muitas pessoas, você pode estar me perguntando, né? Ela surgiu com o propósito, né, de construir redes de conexão entre pessoas pretas e antirracistas. O nosso objetivo não é ficar concorrendo e nem inventar a roda, mas sim fortalecer a nossa comunidade. E a gente quer empoderar a nossa comunidade, né? E combater, né, o machismo, o racismo, o patriarcado, a gordofobia e por aí vai. E como que inicia os nossos trabalhos? A Odara Conecta surge do momento na minha vida de 2018, como eu até cheguei a falar com o Eduardo. Eu acho que 2018, para mim, foi o ano do golpe, né? Que eu senti o golpe. Eu senti o golpe de 2 formas, né? Com a morte da Marielle Franco, que é uma pessoa que eu nunca tive contato, que eu nunca tive a oportunidade de sentar com ela, de tomar café, ou sequer saber que ela, na época, estava se candidatando a vereadora. Mas, quando eu fiquei sabendo da forma que ela foi arrebatada, né, isso mexeu diretamente comigo. E o outro segundo golpe foi as eleições, né? Uma população elegeu um cara que eu sou totalmente contra a filosofia, né? Filosofia não, né? O seu modo de governar. Mas aí eu preciso falar que eu não faço a Odara Conecta sozinha. Eu sou também uma mulher que não ando só. E comigo, dentro da Odara Conecta, o que faz a Odara Conecta acontecer, eu vou falar de todas elas um pouco, a Amable, a Luciana, a Lu e eu, Janaína. E eu quero falar um pouquinho delas. A Amable Naê é cantora, atriz, arte educadora e uma das vozes do bloco Ilu Obado de Mim. Para quem não sabe ou não conhece ou nunca ouviu falar do Ilu Obado de Mim, é um bloco de 450 mulheres negras que sempre abre o cortejo durante o carnaval, e mesmo assim elas se organizam de outras formas. Eu convido quem não conhece esse bloco
para acessar nas redes sociais para saber um pouco mais. Ela também integra o coletivo As Trapeiras. Esse coletivo é um coletivo também muito interessante, que está todo pautado, né, no teatro do oprimido, e é vocalista também da banda Maçoco. Então, desculpa, eu não coloquei aqui, mas quem puder ver nas redes sociais e acompanhar o belíssimo trabalho que a Amabile Inaê faz, é muito interessante. E eu tenho aqui a Luciana Carvalho, que é pedagoga, professora, contadora de histórias. Ela tem um projeto muito forte na área de educação, né, que é Brincando com as Diferenças, onde trabalha fundamentos da educação descolonizada. E um aspecto interessante da Luciana, ela é uma filha de Oiá ou Iansã, deusas das tempestades e dos ventos. A Lu se define como uma escorpiana evoluída. Depois ela vai ter que explicar para a gente, se ela estiver aqui, o que é uma escorpiana evoluída. Eu falei da Luciana Carvalho, que também tem um belíssimo trabalho, vocês podem segui-las nas redes sociais, através da Aldara Conecta. Ela, recentemente, e com louvor, ela terminou com nota máxima aí na especialização em pós em matriz africana. Em breve ela vai compartilhar conosco, e vocês vão também poder ver isso, esse belíssimo trabalho que ela fez, do TCC dela, nas nossas redes sociais da Aldara Conecta. A próxima pessoa que eu gostaria de apresentar, que eu apresento aqui para vocês, é a Lu Campos, que ela é comunicóloga, ela é daqui de Campinas, né? Ela é natural daqui de Campinas. Apesar da Aldara Conecta ter nascido em Campinas, eu esqueci de falar, mas tanto a Amabile Inaê é natural de São Paulo, a Luciana Carvalho é de Minas. Eu sou natural de São Paulo, mas estou residindo em Campinas. E a Luana é de Campinas, né? Ela também faz pós-graduação em matriz africana. Ela além de comunicóloga, ela também apresenta conteúdos corporativos, é atriz, publicitária, libriana, do dia 8 de outubro, sonhadora, determinada, adora viajar sozinha e acompanhada. E aí uma coisa que eu gostaria de falar para todos vocês, né, é que nós na Aldara Conecta, quando vocês entrarem nas nossas redes sociais, nós somos um coletivo, todas nós aprendemos a criar, a fazer a diagramação e fazer construção de textos, né? Isso também nos deixa a gente de uma forma muito mais empoderada, né? Aí eu gostaria de ressaltar os trabalhos da Aldara Conecta, que iniciaram através de live. Então, todas aqui, todas nós realizamos lives, né? E eu queria dar um destaque para esses temas, que eu acho que são importantes. Nós trouxemos o Francisco Lima Neto, que é um grande jornalista aqui do Correio Popular de Campinas, que é muito interessante, que quando a gente começou esse projeto da Aldara Conecta, conversando até com o Eduardo, e acho que o pertencimento também está muito próximo disso, a gente queria empoderar, falar de negros que brilham, por isso que a gente também escolheu a palavra Odara, né? Porque Odara também vem de brilho, né? Deixa eu cantar, deixa eu dançar para que meu corpo ficar Odara. A gente fez essa ligação. E o Francisco tem uma história muito bonita, que é que ele veio de uma periferia e conseguiu ser, e desafiou, né, a questão da violência que muitas vezes, né, nossos corpos negros sofrem, né, vindo de periferia, e hoje ele é um grande jornalista no Correio Popular. E a Lu fez um link muito interessante com a jornada do herói, do Campbell, e foi conversando com ele, trazendo toda essa jornada da vida real.
Aqui também, esse foi o desafio, que foi minha primeira live. Nós trouxemos a Valéria Borges, que é uma jornalista e pesquisadora de questões étnicas, para falar sobre o que a gente acha muito importante, que é o desafio, né, e a equidade racial na publicidade, né? O quanto a gente fala muito de ter negros na publicidade, mas a gente também entende que o curso de publicidade e propaganda e marketing ainda é um curso elitista. A gente está falando de equipamentos, de softwares, que a população, muitas vezes a nossa população, não tem acesso a essas ferramentas, o que dificulta também a sua entrada no mercado de trabalho. Trouxemos temas importantes. No meio da pandemia, nós conseguimos entrevistar a Maria Isabel Monteiro, que falou de um problema muito sério que as empregadas, que as trabalhadoras domésticas, trabalhadoras e os trabalhadores domésticos estavam enfrentando, né, pelo descaso, né, muitas vezes nas suas contratações, a falta de cuidado. Essas trabalhadoras domésticas ficaram demais na linha de frente. Uma outra live interessante foi a que a Luciana Carvalho apresentou com a Jana Janeiro, que foi falar da força da coletividade preta e a potência transformadora, falando das situações específicas da casa Quilombê. Quem tiver a oportunidade de assistir lá na nossa página, no Instagram da Aldara Conecta, eu considero uma live riquíssima. E aqui eu tive a honra de conversar com o Adão, né, que é um cofundador do MNU. Eu tenho uma história muito linda com o Adão, porque quando eu não sabia nada assim, sabia muito pouco sobre o movimento negro, sobre tudo o que envolveu a criação do movimento negro, os desafios e também as conquistas do movimento negro. O José Adão se tornou um grande amigo meu, e hoje a gente conversa horas, a pessoa com quem eu tenho aprendido muito. Um cara que merece meu respeito. Ele, às vezes eu falo umas bobagens, coloco umas questões para ele, com muita calma, me faz refletir. É uma pessoa que eu tenho aprendido muito, é uma pessoa também que futuramente estará aqui no Pertencimento e vai acrescentar muito o nosso quilombo, esse quilombo tecnológico. Tem uma outra live que é importante a gente falar dessas lives para que elas não fiquem no passado. Foi tal data, foi, mas a internet ela se torna muito grande, né? Quando você pode ir lá e rever, né? E você pode até aprender um pouco mais. A Amabile convidou a Luciana Soares numa semana que foi quando foi para falar sobre narrativas pretas. E a Luciana Soares, ela tem uma editora, ela mesma gerencia a editora, que é a Azira, e foi muito interessante porque o público participou efetivamente dessa live com muitas perguntas, porque era a semana em que se falava sobre a lei de taxação dos livros. Então, assim, a gente sempre procura trazer assuntos, né, e casou. Foi muito interessante, porque a live já estava programada e o assunto entrou naquela semana, e foi importante porque as pessoas começaram a participar bastante, tirar algumas dúvidas, debater, promover o diálogo. E aí nós saímos um pouco também, porque a gente entende, dentro da Aldara Conecta, que ocupar espaços é fundamental. E a grande pergunta nossa era assim: você não pode ser escravo de uma única rede, né? E se o Instagram não existir mais amanhã, como que a gente vai se comunicar, né?
Então, nós, para fortalecer também ainda mais, empoderar, né, a nossa comunidade preta, nós fizemos lives pelo Facebook e pelo Instagram. No mês de agosto, se comemorava o mês da visibilidade lésbica, e nós trouxemos, né, a Adri Quedas, a Deia Zulu, a Dandara Maria, que muito provavelmente estará com a gente na Aldara Conecta, uma mulher trans, negra, que tem muito a acrescentar para a gente. Ela, até esses dias, a gente teve uma conversa bem longa no telefone, e ela falou: Janaína, a mulher negra ainda aparece na pirâmide. Eu nem apareço na pirâmide. Então, assim, a gente conversou, a Érica Geviche, que também participou com a gente, e a Jenny Santini. E a nossa última live foi com a Cláudia Alexandre, que alguns de vocês devem conhecer, uma mulher da mídia, jornalista, radialista, apresentadora de TV. Ela tem, durante o Carnaval, no Globo News, ela que tem feito os comentários, ela trouxe para a gente uma pauta bem interessante, que foram mulheres negras na mídia e o racismo. Então, a gente falou da questão da globalideza, do espaço da gente, o síndrome de negra única. Ela vai voltar com a gente novamente para falar sobre a questão das mulheres no samba. Então, eu acho que de live é isso. Quais são as nossas novidades? As nossas novidades é que o Luiz Araújo, que também vem para acrescentar e somar ao Dara Conecta, ele vai ter um tema, uma live todas as terças-feiras para falar sobre vida de artista. O Luiz Araújo, ele é ator e também é um social media que vai acrescentar aí e fortalecer as nossas redes, e eu espero que vocês tenham a oportunidade de acompanhá-lo sempre às terças-feiras. E para finalizar aqui, eu acho que eu devo até estar passando um pouco do meu tempo, não sei se eu estou passando, se eu corri, eu vou apresentar aqui um vídeo para vocês, para que vocês consigam ver, porque na Aldara Conecta, uma vez por mês, tomando todos os cuidados, a gente se reúne para discutirmos o que nós faremos no próximo mês, nosso calendário, e todo mês nós costumamos a gravar um vídeo. A gente sempre traz uma autora, a gente faz isso de uma forma muito simples, com os recursos que nós temos, mas aqui para encerrar essa minha live, eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês, com a nossa participação. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou saltar sobre postes de lama. E nunca me ofereceu eu acho que eu pus, espera aí, que sem querer, melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros. E homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E não sou uma mulher? Bom, a gente escolheu esse trecho para homenagear, para fortalecer a nossa comunidade, e queria aqui agradecer a todos vocês e que vocês tenham todos uma boa noite. Eu passo a bola, deixa eu encerrar aqui a minha apresentação. Boa noite a todos. Eu estou dentro do tempo, Eduardo? Porque assim, gente, é um desafio tecnológico. Eu quero falar para vocês que o Eduardo,
eu pensei assim, quando ele convidou a gente, deixa eu contar, é bom que eu saiba. Eu falei assim, nossa, ele vai ficar lá comandando, eu vou ficar só de linda aqui com o meu slide, arrumando meu cabelo e tal. Não, ele tem responsabilidade para a gente. Não, o público precisa saber. Agora, a minha responsabilidade é passar a bola, e eu tenho muito prazer de passar. Eu tenho honra de passar, ela está lindíssima, está belíssima aí. Não sei se ela é filha de Oxum, mas está indo rosa. Eu quase, você sabe como que é mulher, né? Eu quase fui lá e falei, nossa, peraí, deixa eu pôr uma encharpe, assim, que ela está arrasando. Eu vou passar aí para você a apresentação, deixa eu ver se eu lembro. Edileuza, eu vou passar para a Edileuza a apresentação. Deixa eu ver. Espera aí. Não. Ó, aprendi direitinho, ó. Eduardo puxou ele. Tchau. Bem-vinda, Edileuza. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer a Eduardo Mendonça, um grande amigo de longas datas, por esse convite. Quero também agradecer a cada um dos meus colegas que estão aqui. É um grupo potente, estou muito feliz mesmo. Eu acho, como eu falei para vocês, esse grupo vai dar um caldo bacana, vai dar um caldo bacana esse grupo. Bom, sou Edileuza Santos, sou da área de dança, sou dançarina, coreógrafa, professora, ativista, porque a gente, vai na luta, a gente trilha esse caminho. Eu vim falar um pouquinho sobre a dança, a dança em Salvador. Em especial, a dança afro, a dança de matrizes africanas, a dança afrodescendente, a dança negra, são várias terminologias. Eu prefiro intitular dança negra. Bom, mas eu quero, mais uma vez, dizer, Janaína, que todos nós estamos muito lindos e bonitos. Bila, então, fez uma produção. Então, o grupo aqui é um grupo de pessoas bonitas, inteligentes, tem muito que oferecer. Voltando agora. Falar de dança e falar em especial da dança negra, eu vou precisar voltar um pouquinho ao tempo, lá atrás. Bom, Salvador é a segunda maior cidade do mundo em índice de negros e mestiços. A gente só perde para a cidade de Lagos, na Nigéria. Dizem que Salvador é uma Roma negra. Isso reafirma a presença dos africanos e reafirma a expansão da religião do candomblé, da cultura, da arte, em especial da música e da dança. A dança negra, ou a dança afro, como eu já falei aqui, ou a dança de matrizes africanas, na cidade de Salvador, é pautada na diversidade estética do candomblé, que é a religião que foi construída aqui, vinda do continente africano, e ela foi reelaborada aqui em Salvador. Então, ela é pautada nesse universo religioso, é pautado também nas manifestações populares, nos movimentos políticos, enfim. Essa dança negra, ela vai se reelaborando,
E tudo isso leva a gente a observar que o processo pedagógico dessa construção da dança negra, ela vai revelando a identidade negra, uma identidade negra corporal, né? Como o corpo negro se movimenta, né? Como o corpo negro fala, como ele se expressa. E a partir, tem que ir para a historiografia, né? A partir dos anos 70, no carnaval, nesse contexto do carnaval em Salvador, nos anos 70, o carnaval era um carnaval de brancos, né? Os negros e negras, eles estavam, né, no lugar para tocar um instrumento, para segurar as alegorias, para confecções das fantasias, né? Tínhamos as escolas de samba, né? Tínhamos o Afoxé Filhos de Gandhi, mas não estava nesse cenário cultural em evidência. Então, a partir, se eu não me engano, foi em 1973 ou 74, quando surge o primeiro bloco afro em Salvador, o Ilê Aie. Então, quando o Ilê surge nessa cidade, transforma o Carnaval de Salvador. E mais na frente surge o bloco Olodum e o Malê de Balé. Então, a partir, né, da criação desses blocos afro, Salvador acontece uma mudança significativa, principalmente no Carnaval de Salvador, né? Esse processo de reafricanização, né, de reelaboração da cultura negra em Salvador começa a partir dos anos 70. E isso tem uma importância muito grande na década de 80, né? Essa construção, né, esse surgimento do Ilê Aie, do Olodum, do Malê, e mais tarde o Cortejo Afro, o Muzenza, a Didar, né? Então, tudo isso, né, reforça e reafirma essa construção dessa identidade negra aqui na cidade de Salvador. Então, no decorrer, né, dos anos 70 e chegando nos anos 80, os anos 80, aqui em Salvador, foi uma década de muita importância, principalmente para a dança, mas também para os movimentos políticos antirracistas, que era o movimento negro, né? Os movimentos culturais, os movimentos artísticos, né? Então, tudo isso leva a uma ressignificação, né, na dança. Aí eu canalizo para a dança, porque, voltando um pouquinho, na década de 60 e 70, o contexto, né, da dança afro aqui em Salvador era o contexto dos grupos folclóricos, ou seja, dos grupos parafolclóricos. Então, os espetáculos cênicos, né, em 60 e 70, eram os grupos folclóricos. Eu mesmo vim, Eduardo, né, e alguns grupos folclóricos eram grupos vinculados a um colégio estadual. Então, anos 70, surge os blocos afros, né? 80, todos esses movimentos
seja políticos, seja cultural, seja artístico, começa, né, esses profissionais da área de dança, né, seja dançarinos, coreógrafos, diretores, a refletir, a repensar sobre essa dança, que não mais essa dança folclórica ou parafolclórica, né, que eram as danças do maculelê, samba de roda, capoeira, as apresentações desses grupos folclóricos tinham essa estrutura, né? Era a dança dos orixás, o samba de roda, a capoeira, o maculelê, a puxada de rede. E nos anos 80, a gente começa a pensar, a repensar, né, sobre essa dança, né? Buscando outras estéticas a partir desses blocos afro, né? E também a partir do candomblé, né? Que o candomblé, para nós que somos artistas, em especial que somos da dança, a gente tem como sustentáculo o candomblé. Mas ainda nos anos 80, só para a gente falar, fazer um histórico sobre isso, nos anos 80 começa a surgir vários grupos de dança com esse olhar, buscando uma nova possibilidade, uma nova ressignificação, né? Seriam grupos de dança contemporânea com esses referenciais das danças de matrizes africanas na Bahia. Então, começa a surgir o grupo Odundê, que é o grupo da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, o Frutos Tropicais, que era um grupo só de homens, o grupo África Poesia, o grupo Chama, todos esses grupos começam a pensar numa nova estética, né? A partir desses movimentos, né? E também na década de 80, se começa a repensar os terreiros de candomblé, as ialorixás, os babalorixás, a retornar ao continente africano, né? A gente começa a reafirmar o continente africano como uma matriz, como uma referência cultural, artística, religiosa. Então, a década de 80 foi uma década muito especial e foi uma década onde foi criado também a Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que nós já tínhamos aqui em Salvador, nós somos privilegiados, né? Porque nós temos o curso a nível universitário, né? Licenciatura e bacharel na UFBA, e também temos, a nível médio, a Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Então, essa escola foi criada nos anos 80. Nos anos 80 também foi criado o balé do Teatro Castro Alves, o balé do TCA. Então, para a gente, essa década de 80 foi um caldeirão onde a gente começou a pensar, né, a refletir sobre tudo isso, né? Então, o candomblé se reafirmando como uma religião, né? E voltando, tendo essa ligação com o continente africano. Quando, eu não me lembro exatamente, mas foi no congresso sobre cultura negra, sobre tradição, que a nossa saudosa Mãe Estela de Oxóssi, ela diz que não mais, que ela rompe com o sincretismo, né? Esse sincretismo entre os orixás e os santos católicos. Então, ela diz que orixá é orixá, santo católico é santo católico. Porque, na época, né, da colonização, da escravidão,
Os nossos ancestrais precisaram fazer essa associação para poder ter a oportunidade de cultuar os orixás. Então, voltando ainda para essa década de 80, que eu acho que é fundamental a gente falar sobre ela, né? Que colocou a dança nesse lugar, né? De repensar essa corporeidade, né? Repensar nessa estética negra, repensar que a minha guia, que o meu orixá, que o meu torso, que o meu turbante, enfim, que eu não mais esconda, que eu assuma, eu reafirme tudo isso. E tudo isso a gente vai fazendo um apanhado e vai colocando no corpo, e vai expressando isso, né, com o movimento. Então, a gente revela com todas essas informações, com todos esses conteúdos, seja político, com o movimento negro, né, falando sobre racismo, sobre a religiosidade, a gente vai pegando, né, e colocando isso e traduzindo isso em poéticas negras, né? Então, eu acho que falar de dança negra, né, falar dessa Roma negra, que é a cidade de Salvador, eu precisava fazer esse pequeno, né, esse histórico, né, para a gente entender que a década de 70, quando surge o Ileaê, o Malê, o Olodum, isso vai transformando, né, isso vai reafirmando toda a nossa história. Então, mas, mesmo com o surgimento de esses grupos de dança, né? Como eu citei aqui, o Odundê, né? Que é da Universidade Federal da Bahia, essa dança negra, que é da periferia, ela começa a sair da periferia e começa a ocupar esses espaços. Quais são esses espaços? Que a dança negra é periférica. Ela começa a ocupar a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Quando a Delice, quando Edson Bispo, quando Sueli Ramos, Edileuza, Rosângela Silvestre, Leda Ornelas, saem da periferia e vão fazer o curso de licenciatura em dança. Então, essa dança negra da periferia começa a entrar. E essa dança da periferia também começa a ocupar esse espaço no balé do Teatro Castro Alves, quando Augusta Molu, quando Flechinha, quando Pequeno, que são bailarinos negros, entram adentro nessa cia de dança. Quando Ivete, que é uma mulher negra, começa a ir. Quando esses professores de dança negra começam a ocupar as academias de dança, dando aula de dança negra, de dança afro. Sai da periferia e começa a ocupar o palco. Eu não gosto de chamar trio elétrico, não. Eu digo que ali é um palco ambulante, né? Então, quando essas pessoas saem da periferia e começam a ocupar esse palco, que é o palco do trio elétrico. Quando a cantora Daniela Mercury começa a colocar, a ver, observar dançarinos, coloca a pôr dançarinos no palco. Quando o Ileaê, o Olodum, o Muzenza, o Malê, a Didá, coloca essas danças no seu trio elétrico, no palco ambulante.
Então, essa dança negra, ela começa a ocupar esses espaços. Mas, no entanto, esses espaços, aí eu começo a falar das instituições de ensino, que são a Escola de Dança da UFBA e a Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Né? Bom, anos 70, 80, 90, 2000, né? A dança ela está buscando seus espaços. Mas essas instituições, no seu currículo oficial, não até hoje, até os dias atuais, hoje são 30 de setembro, não se tem no currículo oficial da Escola de Dança, da UFBA, né, conteúdos que falem, que dialoguem sobre essa dança negra. Outros espaços também que essa dança ainda não consegue adentrar são nos editais, né, não só da Fundação Cultural, mas os outros editais, nos festivais de dança. Então, essa dança negra, elas não são poucas que são contempladas tanto em editais, são poucas os grupos que trabalham com dança negra, que são convidados para participar desses festivais de dança. Então, dança negra em Salvador ainda permanece sem o seu devido reconhecimento e sem seu devido, como é que eu posso dizer, espaço, seja na universidade, seja nas instituições de ensino, né? Seja nos editais, seja nos espaços, nos teatros, como, por exemplo, no Teatro Castro Alves, é muito difícil um grupo de dança negra conseguir uma pauta nesse teatro. Agora, essa construção, esses espaços que ainda não conseguem perceber que Salvador é uma cidade negra, Salvador, a população é mais ou menos 80% de negros e mestiços, e que essa cultura ela está em cada canto da cidade de Salvador. Ela está... Se você parar no centro da cidade de Salvador e você tentar aguçar os seus 5 sentidos, você vai perceber a cultura negra em Salvador. Você vai ouvir, em algum momento, o som de um tambor ou de um berimbau. Você vai perceber, você vai ver as cores dessa cultura presente. Você vai perceber os turbantes. Você vai perceber esse corpo que se expressa tendo a movimentação ou o arquétipo dos orixás. Porque quando a mulher coloca a mão na cintura, ou quando ela pega aqui, ó,
no brinco, ela pega diferente, porque ela está conectada a o orixá, ou a um orixá. Então, você vai perceber também essa cultura com o olfato, com o cheiro do acarajé, fritando no azeite de dendê. Então, os 5 sentidos aguçados, aqui na cidade de Salvador, você fica com seus 5 sentidos aguçados. Você percebe essa cultura. A cada momento, a cada viela, a cada beco, você vê, e você vê essa corporeidade em muitas pessoas, em muitas mulheres negras e homens negros. E algumas vezes você também vê em mestiço que eles nem percebem. Né? Você percebe, né, como eu moro em frente ao mar, a cultura negra, quando uma pessoa vai entrar no mar, ao mar, você percebe que ela faz ela vai reverenciar Iemanjá. Ela faz o sinal, ela pega, ela vai reverenciar. Então, você vai ver sempre, e no matinho, sabe, no jardim, você vai ver uma oferenda. Esse mês de setembro, você vê oferendas. Essa é a cidade de Salvador. As oferendas para os beijos. Você vê numa encruzilhada uma oferenda para Exu, para o orixá dos caminhos. Então, Salvador é isso. E o meu corpo, os nossos corpos falam, dançam. Então, a dança ela está presente em todo momento. Até pessoas que acham que não dançam. Né? O gesto, né? Quando Obá, ela aqui, ó, você vê na cidade, você vai ver em algum momento uma mulher ou um homem fazendo esse gesto. Então, a dança em Salvador é tudo isso. A dança em Salvador, ela tem essa poética que vem do candomblé. Que vem de cada orixá, que vem das cores, que vem do dia. Hoje é quarta. Para a gente, para nós que somos do candomblé, hoje é dia de quem? Oiá, de Xangô, o homem da justiça. É dia de comer quiabo. É dia de comer azeite. E tudo isso a gente demonstra no movimento, sim. Muito bonita. Você vai ver um homem ou uma mulher se cumprimentando com a bênção. Isso é movimento, isso é gesto, isso é dança negra. Muito bonita a sua... Não sei se eu já passei aqui um pouquinho. Leleu, é de Leusa, que eu a chamo carinhosamente como Leleu. E nós vamos ter um tempo também para respondermos algumas perguntas. Quando você puder, Edileuza, dá uma olhadinha. O José Oliveira tem uma pergunta para você. E a todos que estão nos assistindo, nós teremos um momento no final em que, infelizmente, talvez o tempo não dê para que possamos responder a todos, mas pelo menos alguns, não por ignorar, mas em questão de tempo, nós faremos algum bate-papo, né? Iremos responder algumas perguntas. Leo, muito obrigado, e você está com a faca e o queijo na mão para passar para o próximo. Ok. Então, eu quero, só para concluir, dizer que dança é isso. A dança não está só em sala de aula, não. A dança ela está no nosso dia a dia, no respirar, a gente dança. A dança negra, ela é assim, ela é isso. Ela está dentro desse contexto. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigada, Eduardo, e todo esse grupo aí maravilhoso
Eu não sei se eu passei demais, né? Mas vou tentar agora, né, Janaína, passar a bola. Vamos ver se eu aprendi, viu, professor? Obrigado, gente. A gente está aqui para qualquer coisa. Deixa eu passar a bola agora. É Billy. para quem que eu vou passar a bola, meu Deus? Billy Arquimimo. Nosso Oi, acertei. responsável aqui pela conversa. O Billy já está aqui, e vamos passar agora essa conversa. Que coisa linda, né? Live dentro da live, né? Sai de um, passa para outro. Coisa interessante. Billy, é com você. Obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Dizer que estou muito satisfeito de estarmos juntos, né, desse grupo que foi recém-criado e, digamos assim, né? Primeiro, a gente fazendo algo individual e ouvindo todo mundo, e depois a gente passou a participar desse grupo muito interessante. Mas, antes de qualquer coisa, agradecer mesmo de coração a Eduardo pelos momentos assim, muito interessante, enriquecedor, e dessa troca de informação, e de momentos também que nos proporciona para que a gente, que me pestana, que a gente vá ler alguma coisa a mais, porque a gente sabe da nossa responsabilidade de estar passando informações para nós e para outras pessoas que estão nos ouvindo aí, que estão interessadas também, está assim, doido, querendo também participar desse tabuleiro, que é uma coisa que eu falo agora. Então, meu nome é Billy Arquimimo, eu sou um produtor cultural, eu pertenci já a algumas organizações, como Ilhaê, primeiramente, depois Olodum, depois Malé de Balé, fui coordenador de turismo étnico afro do governo do estado da Bahia, né? E hoje eu sou uma pessoa aposentada, né? E a gente faz trabalhos individuais, aí estamos aqui para contribuir, sempre pensando politicamente como nós podemos melhorar o nosso estado e o nosso país. Estou muito assim, satisfeito e contemplado com a fala de Edileuza. Obrigado, Edileuza, por você ter me antecedido, né? Porque eu, além de procurar falar um pouco sobre essa questão do pertencimento em si, eu também vou dar seguimento a uma coisa chamada turismo étnico, e com certeza a dança ela está dentro de toda essa coisa aí, né, da nossa etnicidade, e você já antecipou, então eu não preciso mais nem falar em dança, né? Então, muito bem. Bem, então, eu digo assim, para falar de pertencimento, eu resolvi pegar um tabuleiro e nele reunir conhecimento de doutores do saber, assim os chamamos, que são professor doutor Paulo Miguel, professor Tales de Azevedo, Albino Rubim, Antônio Rizero e professor Cid Teixeira. Com relação aqui tem alguma coisa interessante. Quando Antônio Rubim era secretário de Cultura, eu estava também no governo do Estado, na coordenação de turismo étnico afro, e eu não sabia do histórico dele, quem era ele, eu sabia que ele estava na universidade, mas ontem eu fiquei assim, satisfeito, porque em função de Eduardo Mendonça, aí eu aprendi um pouco mais sobre Antônio Albino Rubim, e ele foi orientador do curso de doutorado de Paulo Miguel, que é uma outra sumidade da nossa cultura, da cultura do nosso Estado. E peço licença por chamar essas pessoas e colocá-las no tabuleiro do saber e não incluir professor Biratã Castro, nem Jaime Sodré, nem Jorge Portugal, a doutora Ana Célia, a mãe Estela de Oxóssi e também a Macota Valdina. Eu acho que, em outro momento, essas grandes personalidades da nossa cultura terão seus momentos, até porque, enquanto esses, Paulo Miguel, Tales de Azevedo, Cid Teixeira, eles estavam atuando, esses nossos que eu citei, eles estavam se preparando ou para substituir ou para somar dentro da nossa cultura todos esses saberes com nova roupagem, novas informações. Então, eu digo assim, para chegarmos a esse tão rico tema que é pertencimento, vamos tentar falar sobre os Brasis, as Bahias e a Bahia, né? Um Brasil tão grande,
com diversas culturas, né, com diversos estados, diversos climas, e para definir essa cultura que tem no Brasil, foi uma coisa assim meio de louco. E quantos são os Brasis? Sim, porque o Brasil são muitos, multiplicidade reconhecida por geógrafos, sociólogos, antropólogos, linguistas, literatos, folcloristas, e por mais especialistas que tenham se dedicado aos problemas, as contas que fazem, que fizeram, apresentaram resultados nem sempre coincidentes, porque foi diferente, né? Você chegar num país que tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados para definir um padrão de cultura, considerando a cultura, em quantas áreas culturais se divide o Brasil? Gente, quando a gente fala Brasil, a gente também vai sempre pensando em Bahia, porque Bahia, se olharmos o mapa do Brasil, todo mundo sabe, e depois pegar separado o mapa da Bahia, né? Então, e o Brasil nasceu da Bahia, tá bom. Então, quantas e quais são as subculturas nacionais? Qual o critério a utilizar? Regiões naturais, diferenças especiais, distâncias temporais, processos civilizatórios, sistema de povoamento, matrizes dialetais, traços psicológicos, costumes, crenças ou hábitos alimentares. Aí entra o professor e antropólogo, né? O social Thales Azevedo. Ele chegou a fazer um levantamento exaustivo de quantos se lançaram à aventura de identificar e entender a multiplicidade de Brasis, viajantes que visitaram o nosso país, assim como cientistas, escritores, poetas brasileiros e estrangeiros, que, a partir das primeiras décadas do século XX, se puseram o desafio de compreender e explicar a terra brasílica. Ele, Thales de Azevedo, listou as tentativas de resultados e que chegaram às dificuldades que enfrentaram. E concluiu: o número e a individualidade das regiões brasileiras de cultura continuam à espera de delineamento satisfatório, mas muito difícil de chegar ao número. E concluiu que, se as dificuldades geram muitas, isso aumentaram quanto à quantidade, a velocidade e a profundidade das transformações experimentais pelo país de lá para cá, posto que todas elas repercutiram forte e fundo no plano da cultura, provocando mudanças no que já estava estabelecido e fazendo surgir novas realidades culturais. Daí que somos os brasileiros, né? Somos um povo de muitas cores, culturalmente complexo e com sensíveis diferenças regionais de procedimentos, tecnologias ou tecnológicos. Além disso, os grandes movimentos nacionais têm, para além de seu significado geral da vida de um povo, repercussões regionais no sentido diverso. Aí quem está falando já é Antônio Risério. Seu significado geral na vida de um povo entre nós, desculpe, entre nós, portanto, a diversidade regional e ingrediente basilar, um amplo, colorido e variado tabuleiro em uma terra de grandes contrastes, né? Aí, quando eu sempre estou lendo, eu estava pesquisando e estava viajando no interior do nosso estado, eu estava viajando nas nossas manifestações culturais, estava lembrando Eduardo, Mário, Edileuza, Janaína, lembrando os ternos de reis que a gente tinha aqui, que ou a gente tinha e tem, ou eles eram fortes demais, ou eles, digamos assim, e eles, ao longo de um certo tempo, eles enfraqueceram. Então, como é que você definia ou define uma linha cultural onde está se faltando algo que respeite essa cultura e que, além de nortear, preserve as suas variadas manifestações? Gilberto Freire batizou isso de pluralismo
convergente. É engraçado, né? E, em se falando de Bahia, agora que vem a diferença é que aqui a aritmética não apresenta tanta dificuldade. Os 567 mil quilômetros quadrados do território demarcado pelo federalismo republicano, a que chamamos Estado de Bahia, e, no dizer do professor Tales de Azevedo, uma larga província que soma 3 antigas capitanias, vastas sesmarias coloniais e imensas terras descobertas por entradas e bandeiras, né? Em todo diversificado em meia dúzia de sub-áreas, sub-áreas de ocupação humana e de crenças, de modo de vida, de costumes, formando um largo tabuleiro de harmonias e desencontros, de vitórias e desencantos, de passado e presente, de atraso e modernidade, de pobreza e prosperidade, de raça, de crença, de condições sociais, com grande contraste. Aí o Tales de Azevedo ainda identifica como um conjunto que se desdobra por obra da natureza ou pela mão do homem em 6 sub-áreas, em 6 baías. Uma Salvador, a sua Baía de Todos os Santos, em torno da qual espalham-se terras gordas de suaves colinas, de enseadas, de caudais, de pescadores. Aí é nostálgica, né? A Bahia nostálgica, de roceiros, de antigos senhores escravos, lamentável, que a gente não gosta nem de falar isso, e com estilo barroco, que concentrado muito no recôncavo. Experimentou nas últimas 4 décadas processos intensos, marcantes, de marcantes transformações econômicas, sociais, culturais, políticas, industrialização aqui, turismo ali, desenvolvimento acolá, declínio e decadência acolá também. Essa diversidade de baías é também apontada historicamente pelo historiador e professor Cid Teixeira. Então, ele tinha que estar aqui também, né? O que você não sabe, pergunte a José. Aí ele tem um programa na Rádio Cruzeiro e várias rádios aqui da Bahia, onde ele dava essas informações culturais da cidade, pontos pitorescos da cidade. Ele afirma que, diferentemente do acontecido nos outros estados da federação, a história reservou à Bahia um processo de formação que nada teve de unitário, muito ao contrário. O que tivemos na Bahia foi um processo civilizatório diferente para cada região do estado. E o que é sumamente importante, ou seja, são várias as baías com as várias culturas baianas, culturais, que não se encontram, não se casam, não, são coisas heterogêneas entre si. Estou terminando de falar sobre a Bahia. Uma região ecológica, culturalmente bastante homogênea, nucleada de ponto de vista urbano por Salvador, a cidade de Salvador da Bahia, de Todos os Santos, ou simplesmente a cidade da Bahia, como costuma chamá-la de boa parte dos baianos e não baianos há séculos. Quando falamos de Bahia, de cultura baiana, portanto, estaremos falando, via de regra, de Salvador e de terras em voltas das águas da sua Bahia, o recôncavo, e da cultura que aí se conformou. Quis falar disso tudo para entender que a gente, de onde vem o nosso pertencimento, então vem de todos esses aspectos e perpassa por um momento muito importante, no meu ponto de vista, que é com a chegada dos negros escravizados aqui na nossa terra, que ele começa a tomar ou ocupar áreas no recôncavo baiano e começa a desenvolver a agricultura, né? Tem a lavoura com a plantação da cana-de-açúcar,
e muitos estados e muitas cidades do nosso recôncavo foram muito importantes no desenvolvimento e também serviram como fonte para alimentar as pessoas que moravam na Bahia, né? Que moravam pós o Porto de Salvador, ou seja, na capital, em Salvador, Bahia. E aí, então, falando de todas essas coisas que nós pontuadas aqui, eu queria falar logo depois de um turismo que ele é bem nosso, que ele é bem da nossa coisa, do pertencimento nosso, porque ele vem de todas essas tradições, ele vem resgatando e vem, como é que se diz, reavivando o que nós temos de tradições no que diz respeito a muitas coisas, nem só a cidade, nem só a sítios culturais, né? E aí eu encontrei aqui uma coisa interessante, antes de falar do turismo étnico. Em entrevista concedida em 1997 a um jornal brasileiro, o urbanista francês Paul Vigile, ele afirmou que a cidade se faz em torno da memória e da cultura. Se esta é uma verdade aplicável a qualquer cidade, mais verdadeira ela ainda se torna quando os olhares estão voltados para Salvador, a velha cidade da Bahia, cidade a qual nunca faltaram memória e cultura suficiente e singularmente fortes para garantir-lhes um significativo lugar no colorido e diversificado compósito cultural brasileiro. Então, pronto. Eu tenho tempo para falar do turismo. Temos mais uns 3 a 4 minutos, Billy, mas está indo bem. Obrigado. Pois é. Então, eu vou falar rápido, porque eu quero falar assim, no caso da Bahia, falamos de um segmento turístico étnico afro, que como turismo, de uma forma geral, indica movimento de pessoas que estão fora do seu habitat original, visitando lugares onde desempenham as mais variadas formas de atividade. Vou fazer aqui assim, um apanhado geral. No início da década, da primeira década, ou seja, a partir de 2000, nós temos nessa bancada aqui uma pessoa que foi responsável em receber muitos afro-americanos, que eles eram business e eles vieram para aqui para fazer business. E essa pessoa é Mário Nelson, o Dr. Mário Nelson Carvalho, onde ele recebeu o pessoal da Blackout, de Washington, muitas pessoas de Chicago, né, que vieram trazer produtos para cabelos afros, e Mário Nelson sempre foi uma referência, e Mário Nelson conectava esses empresários à política. Ele foi, inclusive, em reuniões com Domingo Leonelli, Lix da Mata, e os encorajou para se criar aqui na Bahia um turismo étnico afro, porque as pessoas estavam cansadas de chegar aqui, os americanos chegar nas empresas e hotéis, só ver negros como camareiros, zeladores, blá, 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 por aí afora. E com a chegada em 2007, com o governo de Jacques Wagner, isso foi possível criando uma Secretaria de Turismo Étnico Afro, onde Mário Nelson ele é padrinho desse turismo, é padrinho desse segmento aqui na Bahia, e ele contribuiu bastante para que a gente reunisse intelectuais, artistas, pessoas da cultura, da religiosidade, de matriz africana, e fizemos vários seminários, porque nesse momento também a cultura tinha se desconectado do turismo. Então, o turismo ficou sem nenhuma informação, e para que nós criássemos esse turismo étnico, foi preciso fazer todo um levantamento cultural que se relacionasse, norteasse para comprovar a existência do turismo étnico afro. Então, esse trabalho durou com muitas reuniões e trabalhamos para criar um marco conceitual e que culminou
com a elaboração, a confecção de um livro que chama-se Turismo Étnico Afro. Será que aí dá para vocês verem, né? Então, ele tem duas versões, em inglês e português. E se, né, ele não é uma bíblia do turismo étnico afro, mas norteia as pessoas para pesquisarem, para desenvolverem esse segmento que é muito importante. Como a Edileuza falou, muitos aspectos culturais, referenciais, digamos assim, a dança, a cultura, a comida, o pedras preciosas, já vai falando de negócios, né? E foram muito importantes para que pontuasse que eram elementos interessantes para o turismo étnico e também como design. A gente tem aqui em Salvador a Goya Lopes, que era uma referência, é uma referência, mas esse turismo étnico e outras referências, como foi falado por Edileuza, os blocos afros, que foram importantes também, até hoje são importantes, para a visitação. Então, a criação, a existência do Ilhaê, um marco assim, muito interessante para esse turismo. Depois, o Olodum, que é um bloco mais moderno, com suas músicas, com seu relacionamento com os artistas internacionais, que engrandece até hoje e faz com que muitos turistas do mundo inteiro venham ver a cidade do samba reggae, que foi criado pelo então mestre Neguinho do Samba. Então, são todos elementos. Em outro momento, eu quero falar da parte comercial, da parte econômica, mas que eu acho que eu já falei demais, eu me preocupo com a minha fala, mas estou contemplado. Queria apenas dizer que está aqui comigo um convidado, ele, por sinal, é músico do Olodum, né? Já teve a oportunidade de viajar comigo para boa parte do mundo, né? E ainda bem jovem, hoje ele só tem 42 anos de idade. Vai fazer 42 anos de idade, mas ele está imbuído nessa questão política do negro, entende que nós temos que ter mais Mário Nelson, nós temos que ter mais Edileuza, nós temos que ter mais Janaína Oliveira, nós temos que ter mais Eduardo Mendonça, e ele está preocupado com essa questão também chega de ser plateia, a gente não só ficar sentado para bater palma, mas também a gente ocupar um lugar de espaço. Então, Araê, seu nome. Vou ser breve, mas eu estou aqui atento a todas as falas, né? Galera, boa noite em primeiro lugar. É um prazer realmente estar com vocês. Marina, me conhece de muito tempo. Viajei os 4 cantos do mundo com esse homem aqui. Então, eu sempre fui para os lugares para saber que cada cultura, mas as culturas lá, elas são realmente são debatidas, né? São faladas nas escolas. Mas aqui, vamos falar uma coisa. Aqui, Janaína Oliveira, né? Fala uma coisa, eu falo assim, aqui no Brasil, o negro de pele mais clara, né? Infelizmente, as pessoas as pessoas querem, não sabem o quanto é negro do mesmo jeito. E você está falando comigo, você leva essa bandeira, da epiderme, né? Porque eu escrevi um termo, o termo pardo, né, veio para tentar separar alguns negros de pele mais clara, não é isso? Né? Em relação aos requisitos, né? Salário, né? Estrutura social, né? Eu vejo que são poucos que têm essa bandeira de realmente defender para todos, porque, infelizmente, nossa cultura, até nisso, perdeu um pouco do foco, porque é muito mais fácil as pessoas quererem ser de pele clara de que realmente ter orgulho de ser negro. Vocês entendem? Infelizmente, está na hora de a gente não só falar, realmente agir, né? Porque se fôssemos colonizados e não colonizadores, com certeza o shampoo para cabelo mais falado ia ser para o cabelo duro e o branco que irá querer ter, como hoje muitos estão querendo ter cabelo rasta, como nós temos aqui. Nós estamos falando de baianidade, de cultura, mas é preciso também
falar, não virar um modismo como está nos Estados Unidos. Teve Black Lives Matter, teve toda essa revolução, mas parou. Vocês entendem? A gente fala um pouco e depois para. Está na hora de a gente pegar nossos filhos, né? Nossos netos, né? As pessoas mais jovens para falar, não, você é negro, se você veio de uma cultura afrodescendente, você tem que defender. E aí a gente pode falar sobre outros temas, sobre outras possibilidades, mas falar de cultura, a gente tem que falar de cultura sim, mas tem que chegar em casa, conscientizar aí nas escolas, fazer algum movimento realmente que leve as pessoas a saber que nós fomos o berço da cultura, não só da Bahia, mas do Brasil. Do Brasil, gente. Então, Maracatu, em Recife, Tambor de Crioulo no Maranhão, tudo se perdeu porque é só folclore. E por isso que temos realmente de deixar de ser plateia, como vocês aí. Eu não vou me estender muito, porque eu sou convidado desse grande cara aqui, né? Estudo inglês, esse cara é um cara que me levou a conhecer o mundo. Eu sou percussionista de Salvador, eu comecei a estudar percussão e comecei a falar sobre isso, porque nos becos e vielas, com Edileuza, né? Sabe, a dança, a arte, né? É muito forte nesse estado aqui. Falar do samba reggae, né? De Neguinho do Samba, porque muita gente só fala de ritmo. Não é o ritmo. É o movimento cultural que existia com cantores, né? Existem cantores, diretores, todo mundo era um movimento que hoje difundido no Brasil, todo mundo hoje no Brasil toca essa célula, esse movimento chama Samba Reggae, do qual eu faço parte, e tive o prazer de estar com esse cara aqui. Espero outras vezes poder também falar, relatar minhas experiências, né? Enquanto ser humano, né? Preconceito, às vezes, também, né? Da polícia. Eu quero falar sobre isso depois, porque a gente, hoje, talvez, nós, como os rastas, né? Existem desembargadores, delegados, músicos, muitos não sofremos tanto, mas ainda, dentro das nossas periferias, mas quando vamos para um restaurante, os olhares são diferentes, né? As pessoas se portam diferente, então é preciso a gente realmente não ficar no papel. É preciso políticas públicas e os movimentos negros realmente atuarem, porque eu vejo que é muito no papel para se candidatarem para a textura social e não deixando e não querendo que outros tenham as mesmas oportunidades. Então Exatamente. É isso, eu quero falar de música, falar com vocês. É um prazer estar com vocês aqui e é gratificante estar com pessoas tão inteligentes e que abordem um tema tão importante quanto esse. Queremos muito agradecer a sua participação. Billy, obrigado pelo seu convidado. Realmente foi muito importante essa colocação. Né? E vamos continuar com o nosso próximo convidado, Billy. Você é quem está com a faca e o queijo na mão para passar a batuta para o nosso próximo líder nessa conversa. Né? Todos estamos em liderança aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo. Nós temos aqui alguns comentários, algumas perguntas e que vamos estar assim, super felizes, né, para que possamos conversar com vocês na medida do possível. E a Jéssica menciona nos 27 territórios de identidade daí de Salvador, eu falo daqui, ainda me sinto como se estivesse aí na Bahia, né? Daí da Bahia, e realmente, né, viajei muito pelo sertão, por Euclides da Cunha, né, e pude ver a riqueza da nossa Bahia, né, dos nossos Brasis, das nossas Bahias, né, em que nós temos aí. E nós estamos conversando aqui com o Billy Arquimimo, com a Janaína Oliveira, com a Edileuza Santos. Estamos também aqui com o Mário Nelson, que é esse time que eu me orgulho muito, né, de estar aqui nesse momento, dividindo sabedoria, né, sabedoria. Esse é um time que poderia governar qualquer país, né, e teria sucesso. Eu quero afirmar isso, né? Então, nós precisamos de gente como esse time que continuem nas suas lideranças comunitárias, né, e que também possam ser vistos em uma plataforma até maior, né, para que possamos estar habilitando irmãos e irmãs a também assumirem papéis de liderança
e que a gente possa continuar tendo essa conversa bonita sobre pertencimento, sobre o orgulho. Edileuza, também existe uma pergunta aqui para você, do José Oliveira. Se você der uma checadinha no site. É o José Adão, é o Adão do MNU, cofundador do MNU. Pode falar, Edileuza. Se o olhar da gestão, você repete aí, porque quando o Eduardo falou, Billy... Eu falo, ó, apesar de 40 anos constantes avanços da cultura negra em Salvador e toda essa história econômica que se gera para o Estado e para a Federação, o olhar da gestão ainda é marcado pelo folclore? Bom, eu acho que não só esse olhar pelo folclore, mas eu acho que é um olhar com o racismo. Eu não tenho problema nenhum em falar essa palavra. Não olhar pelo folclore, mas eu olhar pelo racismo. É não acreditar. É não achar que o negro, ou a negra, ou o coreógrafo, ou o dançarino, ou o espetáculo que fale sobre dança negra, sobre cultura negra, né, tenha conteúdo e seja um espetáculo de qualidade. Eu acho que perpassa por isso. Vamos aguardar um pouquinho mais o Mário. Enquanto isso, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aí, né? Essa conversa está sendo muito gostosa, muito boa. Nós temos aqui o Amando Johnson, nós temos daqui de Seara Ana Paula Mendonça, Dete Melo, José Oliveira, Lorena Pereira, Wanda Pantaleão, Amabile Inaê, Valdir Campos Estrela, Joilson Araújo, Laís Rodrigues, Sônia Rodrigues, Cavaco Afro, tá aqui Cavaco Afro, Duda, Vangivaldo Golden, né? Tem um bom grupo aqui de pessoas, tanto daqui dos Estados Unidos como daí do Brasil. Luiz Araújo, Caio Freitas. Aqui o Edson de Oliveira, uma verdadeira aula de conhecimento. Lucelena Nascimento, a Jéssica de Lima. Estão ligando aí? A Bahia também é o interior, o sertão, norte, oeste, sudeste e sul. Vamos lembrar dos negros que estão por toda essa Bahia. Aqui, por exemplo, também temos a memória e cultura do turismo. Aí ela ainda fala, né, a Jéssica Lima, a Bahia não é somente Salvador, é o recôncavo baiano. É necessário abrir os olhos para toda a imensidão da cultura baiana dos seus 27 territórios. O Caio Freitas, de Barreto, fala Grande Araê, Olodum, Salve Irmão. Aí a Jéssica continua, temos 7 territórios de identidades e Billy está citando apenas 2 como referência de cultura baiana. A Luciana está falando aqui, boa noite, você deu uma aula, parabéns. Aí aqui já o Caio Freitas Barreto, ele fala, negros não retintos também são negros. Unidade, África, já dizia o profeta Bob Marley. Salve Araê. Armando Johnson falando assim, excelente fala de Araê, penso da mesma forma, tem muito negão se achando branco por aí, não reconhece o passado, para que as escolas ensinem nossa verdadeira história. E, para encerrar, aqui, a Sônia Rodrigues está falando assim, volta, Mário. Depois eu falo, volta, Mário, volta, Eduardo, volta, Billy. Mas, Edileuza, o bom é que a gente pode estar aqui e dominar a rede, né? Pode continuar aí, eu não estou te escutando, está sem áudio. Bom, Jéssica, né? Claro, Jéssica. Claro que a Bahia não é Salvador. Né? A Bahia é tudo isso. Agora eu vi o negócio ali do volume ali. Jéssica, a Bahia não se resume a Salvador. Eu, particularmente, eu fiz um recorte em Salvador, porque eu moro em Salvador. Mas sabemos da riqueza, né, de cada cidade do estado da Bahia, e sabemos da riqueza de cada cidade do Brasil, né? A cultura negra, ela não se resume a Salvador,
Aonde teve escravidão, a cultura negra está presente, seja em Salvador, seja em Pernambuco, seja em Curitiba, a presença negra ela está presente. Mas Salvador, por ter recebido uma quantidade muito grande de negros, né, se transformou nessa Roma negra, como eu falei. Então, a gente tem né, esse referencial. Mas a Bahia, culturalmente, é imensa, né? Então, a presença negra ela está em cada canto. Em Castro Alves, ela está em Cachoeira, em Santo Amaro, está em Feira de Santana, né? Mas como Salvador é a capital da Bahia, e geralmente as capitais, né, as grandes metrópoles, levam vantagem em relação a isso. Mas você está certíssima, né? É preciso falar, né, não se resumir Salvador como se fosse, né, a Bahia. Tá. E outra aqui, o José Adão, que é o cofundador do MNU, está colocando assim, grata pela resposta, professora Edileuza, admiração quando a conheci no Sesc Augusta, em São Paulo, na apresentação do documentário Danças Negras. Obrigada, obrigada. São essas redes, né, que a gente precisa estar fortalecendo, né? A gente precisa estar em contato. Isso eu sinto falta, né, desses encontros, não só nesse momento de live, né, mas da gente estar pensando, refletindo, né, sobre a nossa cultura, refletindo sobre os nossos espaços que a gente ainda não conseguiu, né, conquistar. Então, obrigada e vamos que vamos. Eu assim, gostei muito da sua explanação, né? Acho que a gente vai conversando aqui, acho que enquanto o Eduardo não entrar... o Eduardo entrou, mas a minha pergunta para você vai ficar para o final, Edileuza. Bom, minha gente, nós continuamos com um problema técnico com o Mário Nelson, ele está com um link em mãos, caso ele consiga entrar, é lógico, ele terá o espaço necessário, mas por enquanto, então, eu posso falar um pouquinho sobre a minha parte no pertencimento, mais uma vez agradecendo a todos vocês, a Ana Paula Mendonça pelo trabalho incrível do apoio de publicidade e de tudo mais, a Janaína pelo Odara Conecta, a Edileuza por tão claramente falar sobre a evolução da dança na Bahia, passando pelo sincretismo religioso, o Billy falando sobre o nosso professor Cid Teixeira, e por sinal, eu fiz o meu primeiro programa de rádio na Bahia, foi com o professor Cid Teixeira, na Rádio Educadora, né? Aí na Bahia, né? Eu estava assim, super feliz e nervoso, muito nervoso, eu nunca tinha entrado numa rádio, e o Cid, desde aquela época, já era assim, uma grande autoridade, né? na história da Bahia, e por que não dizer na história do Brasil. O Jaime Sodré também, que você mencionou, Billy, eu toquei bateria com o Jaime Sodré, pouca gente sabia que ele era músico, né, mas ele era músico também, e é isso, os nossos ternos de rei, o Largo da Lapinha, saudades do Largo da Lapinha, em janeiro, as festas dos Reis Magos, e, bom, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu vim diretamente para a cidade de Seattle, já havia assim muito decidido a não fazer nada que não fosse genuíno para mim, né? E a minha genuinidade é ser negro, é ser um negro, é ser brasileiro, é ser baiano. Então, mesmo na terra dos outros, na terra do tio Sam, uma terra que às vezes se recusa a reconhecer que nós também somos América, né? Nós somos também americanos, nós somos sul-americanos, geograficamente estamos nas Américas, estamos na América do Sul. Quando a gente passa aqui a fronteira para o norte, aí dizem que eles já não são mais americanos, já são canadenses, né? Mas é muito interessante isso, né? Então eu sempre me sinto americano, né? Em todos os aspectos, geograficamente falando, como um sul-americano,
como norte-americano e como todos nós somos americanos, estejamos no norte, no centro ou no sul das Américas. E pensando em pertencimento, quando eu cheguei aqui em dezembro de 1994, né, já se faz muito tempo, eu tive muita garra em continuar com a minha baianidade, com a minha brasilidade, e não foi fácil, é claro, né? Principalmente num país em que nós temos apenas 13% da população americana é negra, apenas 13% da população americana é negra, e aí a gente vê essas histórias do George Floyd e outros e outras, né, que a gente vê que realmente essa minoria ela passa a ser uma maioria nas lentes do racismo e da opressão. E não tirando o meu chapéu como músico e educador e brasileiro, felizmente as iniciativas que foram por mim tomadas com o meu chapéu de pertencimento, pensando em continuar, em não me anular de forma nenhuma, eu quero passar com vocês alguns videozinhos curtíssimos, né, que mostram um pouquinho da minha atuação aqui enquanto educador, enquanto músico, enquanto brasileiro. O primeiro vídeo que eu quero passar para vocês aqui, deixa eu ver quem é que nós temos primeiro, Bridge Short. O primeiro vídeo que eu quero passar para vocês é um vídeo que passa aqui num canal um dos maiores canais de televisão daqui de daqui de Seattle, daqui de Seattle, onde eles anualmente eles mencionam, eles chamam guiding lights, seriam os guiadores iluminados, né? São pessoas da comunidade em que eles selecionam durante o ano para que falem sobre o seu trabalho em todas, enfim, em todas as áreas. E nesse ano eu fui um dos convidados, né, a ser projetado por esse canal de televisão. E muito interessante que um dos produtores era um brasileiro, e eu não sabia, né? Nós dois estávamos falando inglês o tempo todo, e aí finalmente ele falou alguma coisa em português, não sei, ou talvez ele identificou, não me lembro qual foi a razão em que nós nos identificamos. E nisso ele falou, bom, vamos fazer uma ideia agora. Então você fala da sua experiência em português, e a gente faz aqui, então, uns subtítulos em inglês. Então, a direção ficou muito louca, né? Que eles nunca tinham feito nada de alguém falando na sua própria língua, né? E finalmente saiu. Então, deixa eu passar para vocês aqui o Guiding Lights, que é um videozinho feito para mentores anualmente pela televisão local. Tinha um dos meus alunos que era o problema. Comecei a olhar o problema da disciplina de uma maneira muito mais próxima e utilizando a música na vida daquele jovem. O meu exemplo como mentor serviu para que ele se tornasse também um líder, um mentor dentro daquela comunidade. Mentors make a difference, and so can you. Join me for Guiding Lights Weekend starting January 29th. Go to king5.com for details. Bom, então, isso me trouxe assim, muito orgulho, né? Muito orgulho de estar numa emissora de TV conceituada norte-americana e falando a minha língua, né? E falando a minha língua e falando sobre o meu trabalho. E, na verdade, esse exemplo que eu dei desse menino foi na Escola Park, enquanto diretor de escola. E eu sempre me orgulho muito também aqui, enquanto brasileiro, dos trabalhos que continuamos fazendo aqui com a nossa empresa de produções, a Show Brasil Productions, sempre procurando colocar essa questão do estereotipo, os estereotipos que aparecem enquanto brasileiros para muito longe. Como a Edileuza comentou anteriormente, quando se fala em Brasil, se fala em folclore. Quando se chega na Bahia, se quer ver o folclore. Claro que isso é importante, claro que isso faz parte da gente, mas tem muito mais do que isso.
E há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu ajudei a fazer parte de um novo conceito de apoio a jovens músicos. E essa organização é uma organização que foi fundada em Washington, D.C., e um pequeno grupo de investidores, né, de pessoas que estavam procurando ver de que forma se poderia, através da música, se apoiar jovens e que também tivesse diversidade, que a diversidade também fosse presente nisso. E, enfim, eles me contrataram como diretor musical, onde eu continuo sendo diretor musical dessa Eu fui organização interrompido. aqui nos Estados Unidos, e Assim. nessa organização eu tive a honra de poder fazer parte da seleção. Para mim, fazer seleção é muito complicado, né? Eu não gosto muito desses, embora já tenha participado de muitos festivais e de muitos concursos, a ideia de concurso, para mim, é sempre muito confusa, né? Eu acho muito mais interessante um showcase, um espaço em que as pessoas possam chegar e apresentar, principalmente para as pessoas de cor, né? As pessoas negras, como nós. E então, na verdade, por uma questão de estrutura da organização, foi-se necessário se fazer uma audição com alguns jovens, mas eu fiquei bastante feliz com o final, onde nós tivemos a oportunidade de selecionar um grupo pequeno. Nós começamos com 12 jovens músicos daqui do estado de Washington, não de Washington, D.C., mas daqui do estado de Washington, e que, de certa forma, representou diversidade em palco. E uma coisa que eu muito fiquei feliz em fazer enquanto brasileiro, enquanto músico, enquanto um homem negro, foi de trazer a música entre o repertório, que, para quem está em Salvador, o show foi em um local como o Teatro Castro Alves, talvez o Teatro Municipal de São Paulo, não sei, mas com um grande palco, onde nós temos a orquestra, é a casa da Orquestra Sinfônica de Seattle. Então, no meu repertório, eu fiquei muito feliz em ter incluído a música de Milton Nascimento, né, como um músico negro, como uma prova de qualidade musical brasileira. Quando se fala em música, em qualidade de música brasileira, é um dos nomes que devem ser citados, o Milton Nascimento, o Gilberto Gil e muitos outros brasileiros, negros que vêm desempenhando uma função super importante na história da nossa música brasileira. Então, eu quero dividir com vocês um pedacinho do arranjo. Eu fiz uma edição curtinha para não levar muito tempo. O arranjo feito que eu fiz para o Milton Nascimento, para a música do Milton Nascimento, e cantada pelo grupo de jovens selecionados para esse projeto especial e sendo acompanhados por um grupo de músicos profissionais, inclusive um quarteto de cordas, né? Então foi aquela coisa assim de inversão dos valores. Então nós colocamos jovens que não eram conhecidos, né? Nós os colocamos na frente, como as estrelas de toda aquela noite, e todos os músicos já de renome, todos os músicos de grande qualidade. Então nós ficamos no pano de fundo, ficamos atrás do palco, fazendo um trabalho de apoio para aquelas crianças. Totalmente o inverso, eu já comentei em algumas outras lives, totalmente o inverso do que nós costumamos ver em muitos lugares, principalmente aí quando eu falo em trio elétrico, é porque eu toquei em trios elétricos também em Salvador. Então, quando a gente fala a cozinha, então os negros vão para a cozinha, né, nós vamos para a cozinha, novamente, não que cozinha seja uma coisa pejorativa, pelo contrário, a cozinha é gostosa, a cozinha é uma beleza, mas só aquela questão da inversão dos valores, de se colocar as pessoas ao fundo. Então nós invertimos. Nós colocamos os meninos que representam diversidade na frente do palco, toda a questão da mídia, toda a propaganda que foi feita ao redor, foi colocando esses adolescentes, esses jovens músicos na frente, mostrando. Então, deixa eu dividir com vocês um pouquinho sobre uma ediçãozinha curtinha com Travessia, do Milton Nascimento.
crossed 1,000 bridges in my search for something real. Their hands reach out for longing as my own have done before. There's a bridge to tomorrow. There's a bridge from the past. There's a bridge made of sorrow that I pray will not Então vamos concluir a nossa noite hoje. Hoje, minha gente, é um programa piloto, né? E eu estou assim super orgulhoso pelo nosso time, pelo trabalho, né, que todos nós tivemos, né? Foram algumas reuniões para trabalhar com essa nova ferramenta de como entrar pelo Zoom e jogar no YouTube. Então foram momentos divertidíssimos que eu tive com esse time, momentos de grande satisfação, e eu tenho, assim, somente o que agradecer a todos e a todas vocês. Estou super feliz por ter tido a Edileuza e a Janaína abrindo, né, como mulheres, né? Nós temos que temos que pensar muito nisso, né? Temos que pensar muito nisso em relação aos espaços para a mulher que tem se alcançado. Nós temos uma grande mudança em relação a isso, mas precisamos mudar mais ainda. Então, o meu orgulho, muito obrigado, em primeiro lugar, para a Janaína e Edileuza, ter aberto esse piloto, né? E dirigido tão bem tudo isso. Então, vocês teve perguntas para mim. No final, eu fiquei envolvido com isso aí. E meu som não sai. E aqui eu deixo um tempo, né, para todos os participantes, para a Edileuza, para a Janaína, para o Billy. Eu vou tentar entrar em contato com o Mário e ver se existe alguma comunicação dele para mim. Então, por favor, estejam assim à vontade de concluir, né, de fechar essa noite, essa nossa live dentro da live, esse pertencimento, esses saberes de todos nós enquanto negros. E se houver ainda alguma pergunta de alguém, a gente também pode dar uma checada e responder. Então, eu passo o tempo para todos vocês, para que possam se despedir, e se tiver alguma pergunta direta para vocês, vocês podem também ficar à vontade de responder. Eu quero agradecer, né, a Eduardo e a cada um de vocês, né, essa turma boa. Eu sempre falo que vai dar um bom caldo essa turma. E como qualquer experiência, né, como um programa piloto, como você diz, as coisas são assim, né? Um cai, outro fica, né? A gente está aprendendo a lidar com essa tecnologia. Umas vezes você fica meio complicado mesmo, mas isso faz parte, né? E assim, muito feliz mesmo. Eu acho que os próximos a gente vai, né, rever algumas coisas. Mas, enfim, é só agradecer mesmo e muito axé sempre, que a gente precisa. É uma turma, mais uma vez, muito especial. Tenho certeza disso, que esse caldo vai ser um... Eu adoro caldo de sururu. Caldo de sururu. Vixe, Maria, adoro um caldo de sururu. Então, para mim, vai dar um bom caldo de sururu, tá bom? A todos vocês, eu agradeço, a quem está assistindo, né? E a gente espera que vida longa a esse projeto. Vida longa a esse projeto. Bom, eu agradeço, Eduardo, agradeço pela... Eu acho que surjam mais pertencimentos, que surjam mais Odaras. Edileuza, eu fiquei, assim, foi uma noite de aprendizado com você hoje sobre a dança.
Eu já falei com o Eduardo, vocês todos estão convidados para participar no Odara. O Billy já sabe, eu só vou ter que fechar a data certinha com ele. Fiquei triste porque eu estava muito ansiosa com a fala do Mário, mas tudo está na ordem, como você mesmo disse, essa questão da tecnologia, esse aquilombamento tecnológico, nós estamos aprendendo. Eduardo, eu aprendi um pouco também, eu nunca tinha mexido com essa ferramenta do Zoom. Obrigada. Billy, 12/8. O Billy hoje não está 12/8, estou vendo que ele está assim, olha, ele está... Ó o Mário Nelson aparecendo aí, ó. Bom, gente, boa noite a todos que ficaram com a gente. Eu gostaria aqui de garantir que no nosso próximo pertencimento nós ainda vamos resolver por uma data, mas esse é o primeiro e não será o último, e o Mário Nelson terá um tempo dobrado na nossa próxima live. Eu fiquei assim super feliz por conhecer o Mário Nelson, fiquei muito inspirado pelos trabalhos que Mário Nelson fez e faz, né, e continua fazendo. Então, realmente, nós iremos dar um tempo dobrado, né, para o Mário Nelson, pelas nossas falhas técnicas que acontecem, né? Os aviões da Boeing estão agora no chão porque não voaram direito. Então nós estamos aqui, claro, né? Claro que o pertencimento vai voltar. Continuem, assinem para o nosso canal aqui, nós criaremos um playlist pertencimento que todos os episódios estarão ali para aqueles que não conseguiram assistir na data ou aqueles que querem retornar e assistir novamente, e todos os nossos participantes, né, terão um link, é claro, eles dividirão em suas redes sociais, e é isso, pertencimento é isso, é uma ponte. Então todos nós estamos aqui para apoiarmos uns aos outros a cada projeto individual, da Edileuza, da Janaína, do Billy, da Rita Dutra, do Elpidio, do Mário Nelson. Então, a gente tem que fazer isso, nós temos que continuar fazendo contas de somar e multiplicar, né? E tentarmos esquecer aquelas contas de dividir e subtrair, né? E principalmente pensando na globalização. Então, estamos aqui, graças à tecnologia, falando da América do Norte para a América do Sul, da América do Sul para a América do Norte. Quem sabe no futuro próximo nós possamos ter também negros participantes em outros continentes, brasileiros em outros continentes, e por que não? E por que não? Vale a pena a gente pensar, né, em fazer realmente uma rede muito grande, porque unidos é que nós somos fortes. Então, a todos vocês, coloquem uma mão aqui para frente, a outra vem aqui em cima, e na minha vontade... 3, pessoal, eu não sei se vocês me escutam, eu não consigo levantar a mão. Isso, vamos levantar as mãos, a mão, né, deixando uma aqui à frente, e na minha contagem de 3, vamos juntar as nossas mãos e todos, aonde quer que estejamos, em Seattle, em São Paulo, em Campinas, aí em Salvador, em diversos bairros de Salvador, e vamos todos nós dizer axé. 1, 2, 3, axé.